Certo, pessoal. Hoje a gente começa realmente com síntese, com reações orgânicas, certo? Deixa eu só achar aqui. Negocinho chato. Certo. Então hoje a gente vai começar a primeira reação, a reação de acetilação, certo? Então aqui a gente tem o roteiro explicando um pouquinho sobre a acetilação do ácido salicílico para obter aspirina, o ácido acetilsalicílico. E aí tem uma pequena introdução falando sobre a aspirina. Ela continua ainda hoje sendo um dos medicamentos mais consumidos no mundo, e além de ser um analgésico, ela vem sendo usada também como, como um medicamento para doenças cardiovasculares, certo? Antitrombótico, elas têm algumas propriedades que evitam a formação de trombos para pacientes cardíacos. Então a aspirina, apesar de ser um medicamento bastante antigo, ela continua sendo bem atual. Ela é feita a partir de uma semissíntese, é um produto que é feito a partir de um composto isolado de uma árvore. Então já se sabia desde a antiguidade que o consumo de folhas e de cascas dessa willow tree aliviava dores, febres, tinha um potencial anti-inflamatório. E aí, hoje em dia, a aspirina ainda pode ser feita por esse método, obtenção do produto natural e uma simples reação de acetilação, uma esterificação bem simples, usando um álcool e um anidrido. Essa reação é promovida por ácido, a gente usa ácido sulfúrico como catalisador, como promotor, e o mecanismo está descrito aqui, certo? Então eu tenho primeiro a protonação de uma das carbonilas do anidrido. Então eu uso um ácido para protonar essa carbonila. Essa protonação torna a carbonila ainda mais eletrofílica, né? Então, o OH+ aqui na carbonila torna esse carbono ainda mais deficiente em elétrons, ainda mais suscetível ao ataque, a um ataque nucleofílico. E aí o próprio contraíon do ácido, o ácido que vai protonar a carbonila, ele volta para a reação, desprotona essa espécie do éter formado aqui, protonado, e ajuda também na eliminação do ácido acético no final. Então, o ácido, nesse caso aqui o ácido sulfúrico, ele tanto protona a carbonila, aumenta a eletrofilicidade dessa carbonila, como serve para eliminar depois o ácido acético. Então, no final eu tenho o ácido acetilsalicílico e o ácido acético como produtos, e depois é só isolar a partir de uma cristalização bem fácil que eu vou mostrar para vocês nos vídeos, certo? Então, a gente vai usar as vidrarias padrão do laboratório, então suporte universal, garras, búfalas, balão de fundo redondo e manta. A reação é feita com aquecimento. Vai usar o ácido salicílico e ácido sulfúrico como ácido salicílico, anidrido acético e ácido sulfúrico como reagentes. Vai usar, a reação é feita sob leve refluxo, então vai usar um condensador, as mangueiras para passar água pelo condensador, e no final a gente faz uma filtração usando o papel de filtro, funil de Buchner, vai ser filtrado em Erlenmeyer, e além disso a gente vai usar água destilada, água e gelo de água destilada, para fazer a filtração, a precipitação do ácido salicílico que não reagiu, e a filtragem, certo? Filtração. Então, no final, a gente já tem, durante o workup da reação, a gente já tem tanto o workup em si, como uma pequena purificação. Então, a gente vai pesar o ácido salicílico, pesar no balão de fundo redondo, adicionar o anidrido acético, agitar, homogeneizar a mistura, depois adicionar o ácido promotor, vai fechar o sistema, colocar o condensador e vai aquecer entre 50 e 60 graus até que se dissolva completamente.
Depois que a gente observar essa dissolução, a gente deixa reagir por mais 30 minutos. Depois que essa reação acaba, essa reação é bem rápida, né? A gente deixa 30 minutos para garantir que aconteça. Depois a gente transfere para um becker contendo água e gelo triturado. Eu vou mostrar para vocês mais à frente por que a gente faz isso. Depois é só filtrar. Filtra no funil de Buchner, lava esses cristais com água destilada. Depois coloca o produto para secar em estufa, para retirar a água que ainda ficou. Depois de seco, a gente vai pesar e fazer uma análise por GCMS para determinar o rendimento da reação. E aí vocês vão calcular esse rendimento. Beleza? Dúvidas até aqui? Não, professor. Tranquilo, certo. Então, essa reação é a reação de esterificação. Ela é bem simples. E a esterificação com anidrido acético, a acetilação com anidrido acético é muito comum no laboratório. Tem outras formas de fazer acetilação. Aqui a gente está fazendo uma promoção com ácido, mas ela pode ser feita também com base. Então a gente faz acetilação, por exemplo, com anidrido acético ou com cloreto de acila, usando piridina como promotor, em vez de um ácido e uma base. O mecanismo é parecido, mas não é o que a gente vai abordar hoje. Bom, então, vamos lá. A gente vai usar um balão de fundo redondo com um agitador magnético, um condensador, vai acoplar as mangueiras para o banho de circulação no condensador, usar um septo de borracha e uma manta aquecedora que eu vou mostrar aqui embaixo, com uma placa aquecedora com um banho de óleo, certo? Isso aqui é hidraria padrão. Eu vou ter um banho de óleo, a gente usa óleo de coco, o mesmo óleo que usou na prática de arracha vapor. Esse óleo vai sendo usado muitas vezes. E aí eu vou pesar os meus reagentes no balão. Então eu peso o balão, taro, passo a tara do balão. Vou adicionar o ácido salicílico. Vou adicionar o ácido salicílico e depois o meu anidrido. É só pesar o ácido salicílico. Eu não lembro, deixa eu ver quanto foi que eu coloquei aqui. Pesa 1 grama de ácido salicílico. Depois adiciona o anidrido. Essa reação, a gente não vai colocar nenhum solvente além do próprio anidrido. Então, eu pesei o ácido salicílico, eu vou conectar as mangueiras no funil, no condensador. Depois eu vou acoplar esse condensador ao balão. Só depois que todo o sistema estiver fechado, que a água já estiver circulando, é que eu vou começar o aquecimento, certo? Para evitar, como o sistema é fechado, eu não quero aquecer até que eu tenha segurança que o banho de circulação está funcionando bem, para evitar que a pressão interna do sistema cresça muito e acabe ocasionando um acidente. A gente vai colocar o anidrido acético. E o anidrido ele é bastante sensível à água, certo? Então, se eu deixo esse anidrido aberto, ele reage com água, vai formar ácido acético e eu não quero que aconteça. Então, a gente só abre o frasco na hora de colocar no balão da reação, coloca no balão e depois fecha o frasco e guarda. Vou colocar com a pipeta. Uma pipeta graduada, coloco 2 ml. Eu não preciso adicionar muito lentamente, ele não vai começar a reagir de forma apreciável antes de eu colocar o ácido, certo? E mesmo depois que eu coloco o ácido, ele requer um certo aquecimento para homogeneizar e para que a reação se processe de forma adequada. Então, eu vou colocar aqui.
Vou colocar o condensador. Nesse vídeo, eu costumo deixar essa parte. Nesse vídeo eu cometi um erro. E eu vou mostrar esse erro mais à frente. Alguém conseguiu enxergar o que é que tem de errado? Nesse procedimento aí? Não, né? Daqui a pouco eu mostro o que foi que aconteceu errado aí. Certo, então já coloquei o ácido salicílico, coloquei o anidrido acético e vou colocar agora o meu ácido sulfúrico, certo? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, o ácido sulfúrico tem que ser colocado na capela, né? Assim como o anidrido também, mas o ácido eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado. Ele vai fumegar, vai liberar vapores, então tem que ser tudo feito com bastante cuidado. Então a gente vai adicionar 2 gotas, eu não preciso colocar com uma pipeta graduada, basta uma pipeta de Pasteur. A gente vai colocar o ácido. Coloca 2 gotinhas lá do ácido. Depois disso vai fechar o sistema. Abrir a torneira da água para o banho de circulação. Colocar o balão de reação no banho de aquecimento. E só depois eu começo a aquecer e a agitar. A gente vai colocar o condensador no balão, fechar, vedar bem. Vai tentar manter o balão no centro da placa para que o agitador magnético consiga agitar bem e sem ficar excêntrico, né? Ele tem que ficar no meio do balão. E aí eu vou abrir a água. E aqui, quando eu abri a água, é que eu percebi o que foi que eu fiz de errado. Agora alguém notou ou não? Ainda não. É um errinho simples, mas que pode atrapalhar o seu procedimento reacional e pode gerar certo risco a reação. Eu já vou mostrar. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Certo. Vejam o que acontece quando eu abro a torneira e ligo a água. Vocês conseguem ver que a entrada de água está aqui? A entrada de água, por descuido, eu coloquei a entrada de água em cima e a saída de água embaixo, certo? Sempre que vocês fizerem uma reação ou uma destilação, qualquer coisa, envolvendo o condensador, a entrada de água vai sempre ficar embaixo. A entrada embaixo, a saída em cima. Por quê? Opa, deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. É um detalhezinho que às vezes passa despercebido. Eu sei que todo mundo sabe, mas só para chamar a atenção. Vejam que quando eu abro a torneira e ligo a água, o condensador nunca enche. Eu preciso de uma vazão de água muito alta para manter o condensador cheio, certo? E quando eu desligo a torneira, eu percebi que eu tinha feito errado, eu desligo a torneira e aí imediatamente o condensador começa a secar. Por que eu não devo colocar essa entrada de água em cima, né? Se eu colocar a entrada de água em cima, primeiro, para encher todo o condensador, eu preciso de uma vazão de água muito alta. E aí eu acabo, se essa vazão não for muito alta, eu acabo não conseguindo baixar realmente a temperatura dentro daquele condensador. Segundo, se porventura tiver uma falta de água, faltou a água, vai parar a circulação e o condensador vai ficar vazio, né? Se eu, com a mangueira embaixo, mesmo que falte água, no mínimo o condensador vai ficar preenchido, certo? Ficando preenchido, a temperatura, para que a temperatura aumente, vai demorar bem mais e eu tenho mais tempo para observar que houve esse erro, certo? Então, só para lembrar, entrada da mangueira de água embaixo,
e a saída em cima. E aí eu consertei, coloquei tudo no lugar certinho, e vou iniciar a minha reação. Eu vou colocar o agitador, né, já está agitando aqui, a saída de água em cima, vou aumentar a temperatura da placa. Depois que dissolver, eu conto meia hora, eu marco meia hora e deixo reagir, certo? A reação bem rapidinha. Certo. Enquanto isso, eu vou preparar com um almofariz e um pistilo. Eu vou triturar esse gelo, certo? Eu fiz o gelo com água destilada e vou usar água destilada também em líquida, né? Em solução. Solução não, líquida. Eu vou triturar esse gelo, vou transferir para um becker e aí eu vou, depois que a reação acabar, eu vou usar esse gelo, essa água, para fazer o workup da reação. Aqui é só mostrando, né? Depois que eu triturei, água destilada. E aí eu já preparei o meu Kitasato, funil de Buchner e o papel de filtro. Eu vou usar isso aqui para filtrar o meu produto de reação, certo? Meu produto reacional. Por que eu vou fazer essa filtração? Eu estou fazendo a reação de esterificação, eu vou preparar o ácido acetil salicílico a partir do ácido salicílico. O ácido salicílico, ele é mais solúvel em água. O ácido acetil salicílico, ele é menos solúvel em água. E ele é ainda menos solúvel em água gelada, né? A solubilidade está diretamente relacionada à temperatura. Quando eu reduzo a temperatura desse solvente, eu diminuo ainda mais a solubilidade do ácido acetil salicílico, do meu produto de interesse. E aí, depois que a reação acaba, qual é a minha intenção? É pegar o produto da reação, colocar nessa mistura de água e gelo, o ácido acetil salicílico vai precipitar, o ácido salicílico, que porventura não reagiu, vai ficar na fração aquosa, eu filtro e aí eu já faço a minha purificação, certo? Então a gente suspende o balão, a reação acabou, a gente suspende o balão, vai transferir, vou abrir o sistema, vou transferir para o becker contendo água e gelo. O ácido salicílico, se ele não tiver reagido, ele vai ficar na água. O ácido acético formado e o ácido sulfúrico, que eu usei também, vão passar para a fase aquosa, e aí, se der tudo certo, vai ficar só o ácido acetil salicílico, só o meu produto, a aspirina, como precipitado, certo? E aí eu já faço o workup e a purificação da reação, certo? Por isso que a gente usa desse procedimento. Eu vou deixar o meu condensador aqui preso por enquanto, para que eu possa lavá-lo depois. Enquanto isso, eu vou concluir a minha reação, fazer o workup. Vou pegar. Deixa eu adiantar um pouquinho, que eu vou transferir ali para o outro lado. E aí, eu vou usar um pouquinho de água destilada para desprender das paredes, transferir para o becker e esperar que o ácido acetil salicílico fique precipitado e que tudo mais não passe para que tudo mais que eu tenho ali, que não seja o ácido acetil salicílico, passe para a fração aquosa. A gente volta, daqui a pouco eu mostro o precipitado. Já começa a precipitar no próprio balão, uma parte, mas aqui no fundo do Erlenmeyer contendo o gelo, eu vejo que bastante precipitado foi formado, certo? Tem uma pequena suspensão aqui na água, e aí eu vou ter os ácidos que eu não quero usar. A gente vai usar uma bomba para reduzir a pressão, para filtrar mais rapidamente, né, a bomba a vácuo. Então eu conecto lá no Kitasato. A saída, ó, eu coloquei o material na capela, eu tenho aqui a bomba a vácuo, está fora da capela,
mas a saída de ar dela eu tenho que colocar dentro da capela, certo? Porque se eu deixar solto no chão, todo o material que tiver que volatilizar, que sair na bomba a vácuo, vai ser jogado dentro do laboratório. Não é isso que eu quero, né? Então a gente lembrar sempre de deixar a saída da bomba a vácuo dentro da capela. E aí a gente faz essa filtração, ela é feita a vácuo para acelerar, né? Se eu não tivesse uma bomba disponível, eu poderia fazer uma filtração simples, mas ela demoraria bem mais, né? E aí eu vou transferir para o funil de Buchner com papel de filtro. A bomba vai puxar e vai acelerar bastante essa filtração. Tudo que tiver solúvel em água vai passar para o quitasato embaixo. Tudo que precipitar, tudo que não for solúvel, vai ficar no filtro, no papel de filtro. Então eu vou ter essa quantidade aqui de material. Aqui tem um pouco de gelo ainda. E aí eu vou fazer uma secagem inicial aqui. Já tenho o precipitado formado. Depois que vou lavar um pouco também com água destilada. Depois que esse precipitado, depois que esse gelo derreter, eu vou transferir para um Erlenmeyer, o precipitado, o sólido, transferir para um Erlenmeyer e vou deixar ele secando em estufa. Depois que esse precipitado secar na estufa, eu vou pesar o Erlenmeyer antes de colocar o material a ser seco. Depois eu peso esse Erlenmeyer contendo o sólido que vai ser formado, e aí a diferença dele vai me dar a massa de produto formado. E a gente vai fazer também a análise em GCMS para saber se realmente só tem um produto, se tem mais alguma coisa formada, se tem produto secundário, se sobra reagente. Eu vou mostrar para vocês. Então a gente lava com essa água refrigerada também, para evitar que o ácido salicílico comece a dissolver. Lavou bem, vai ter o precipitado ali em cima, ainda tem um pouco de gelo. E vai ter o material que precipitou e que não solubilizou em água. Isso é um bom sinal, né? Já que eu não quero que o ácido acetil salicílico dissolva em água. E aí depois eu transferi para o Erlenmeyer, coloquei na estufa e deixei secar, certo? Depois de seco, vai formar esses cristais aqui, e aí a gente vai pesar. Eu pesei o Erlenmeyer antes, a gente pesa o Erlenmeyer antes, depois pesa o Erlenmeyer com o material. Deixa eu ver se eu... E depois a gente vai fazer a análise por GCMS, conforme a aula passada. Vou fazer aquele mesmo procedimento, preparar uma amostra, meio microlitro. Nesse caso aqui, como é sólido, eu pesei 1 miligrama, coloquei 1 ml de solvente e vou fazer a injeção. E aqui, deixa eu ver. Certo, então, como eu falei para vocês, eu pesei o Erlenmeyer antes de colocar o meu produto de reação, deu 29,22 gramas. E aí, depois que eu sequei, coloquei o produto aqui da reação, sequei, pesei novamente. E agora eu tenho 30,22 gramas, certo? A diferença vai ser o material que eu coloquei aqui, produto da reação, que eu espero que seja o ácido acetil salicílico, mas pode ter mistura, não sei ainda, certo? A gente vai dar uma olhadinha no cromatograma só para ter uma ideia melhor. Então aqui eu tenho o cromatograma, nele vocês podem ver que eu tenho basicamente um único produto. Então a gente vai assumir que a reação, eu tenho algumas impurezazinhas aqui, mas a gente vai assumir que dessa massa que a gente conseguiu, nós só temos o ácido acetil salicílico, certo?
E aí vocês vão calcular o rendimento da reação baseando-se na massa obtida. Beleza? Então, a reação de acetilação reação de acetilação bem simples, promovida por ácido protona, uma das carbonilas do anidrido, aumenta o caráter eletrofílico dessa carbonila, a hidroxila do ácido acetil salicílico ataca, né, você tem um ataque nucleofílico à carbonila, depois o próprio ácido ajuda a eliminar o ácido acético e liberar o ácido acetil salicílico formado. No próprio ORCAP, a gente já purifica o material. Beleza? Dúvidas? Ô, professor, o senhor vai cobrar tempo de retenção e grau de pureza? Que dá para ver lá. Nessa reação, não, porque eu estou informando para vocês que a gente só teve um produto. Certo? Tá bom. E aí, o único produto dessa reação, eu já estou adiantando para vocês que foi o próprio ácido salicílico. Vai ter reação onde a gente tem, talvez, eu não sei se já é a próxima aula, mas vai ter reação onde a gente tem mais de um composto na mistura reacional, no produto final. E aí vocês vão ter que calcular o rendimento baseado na área sob a curva no GC. Beleza? Mas na de hoje não. É só o que tem ali naquela massa é o ácido acetil salicílico, e aí vocês vão calcular o rendimento baseando-se na massa. Tá certo. Beleza? Eu usei o GC, dependendo, se fosse no laboratório de ensino, provavelmente você poderia fazer por ponto de fusão, ou até por placa cromatográfica CCD mesmo, né? Eu fiz o GC porque eu tinha disponível lá no laboratório, mas a depender das condições que você tem, você pode usar outra técnica, né? Infravermelho, ou RMN, se você tiver possibilidade. No meu caso, como o GC estava mais fácil, eu acabei usando o GC. Dúvidas? Todo mundo entendeu? Entendido. Pronto, beleza. Deixa eu só parar aqui a gravação e a gente conversa um pouquinho mais.